Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos novamente nessa live extraordinária, dia 29 de janeiro de 2026. Estamos aqui no Conexão, seja bem-vindo ao Conexão Prosperar Sem Errar, no propósito DVN, propósito esse que são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 de nova mentalidade. Esse é o motivo desse propósito chamar DVN, de disciplina, vitória e nova mentalidade. Hoje nós estamos aqui já praticamente uma quinta-feira extraordinária. São praticamente agora 4h51 da manhã. Somente os corajosos, os fortes estão aqui, os que querem mudar, os que querem se disciplinar. E você se pergunta até para mim, para que esse cara faz essa live essas horas? De madrugada, a hora melhor gostosa de se dormir, realmente. Mas é o melhor momento que o seu cérebro está praticamente entrando na zona neutra, o processamento do seu dia, sua mente, do seu subconsciente. Porque é nessas horas a qual você começa a se incomodar em termos de acordar pela manhã, o que vai fazer, os seus projetos. É nessas horas. Então, eu vejo a necessidade, para que até serve para mim, para acordar esses momentos e buscar dentro da gente o que? Buscar dentro da gente. Deixa eu só dar ajeitada aqui. Isso. Buscar dentro da gente é essa mudança. Essa mudança quem pode fazer não só eu, não é você. Quem pode fazer essa mudança é Deus. Quando permitimos Ele fazer essa mudança. Quando permitimos Deus e mostrando para Ele, Deus, olha, eu estou aqui, ó, eu quero ter disciplina. Olha, eu quero ser vitorioso, eu quero ter uma nova mentalidade. Então, você permite que Ele faça em sua vida. A mudança você permite, você não faz a mudança. Mas você muda depois as suas atitudes. Por exemplo, ontem eu queria ter filmado e não filmei. Ontem eu estava fazendo um exame de resistência com a esteira, para ver como está o coração bruto aqui. Mas está bem, graças a Deus. Hoje eu submeterei também eu irei submeter num exame, o Holter. Não sei se vou poder fazer live amanhã pela madrugada. Vou pedir uma orientação médica. Mas é tudo pela saúde. Porque eu tenho que me amar. Não adianta eu chegar aqui e falar para você que a gente tem que ter disciplina, que a gente tem que ter vitória, uma nova mentalidade e não me amar. Eu não estou fazendo regime, estou fazendo uma educação alimentar. Muita coisa que eu estou parando de ingerir, de comer, por causa da saúde. Não que eu estou com problema de saúde, não, pessoal. Eu estou bem, estou ótimo. Mas é uma prevenção. É uma prevenção para o corpo. Então já começa a me disciplinar aí. Eu sei que às vezes é custoso para mim. Olha, eu não posso, eu gosto de comer algo e não poder comer. Mas é normal. Vai chegar um momento que meu corpo já não vai querer aquilo ali. Mas isso é normal, tanto comigo como você. Então a gente tem que entender que o nosso corpo precisa também de ajuda. A gente tem que se alimentar, sim, almoçar bem, jantar, tomar café, lanchar, sim. Mas nós temos que ver o que a gente come. Se nós comemos muitas coisas ruins, vai fazer mal para o nosso corpo. Com o tempo, nosso corpo vai perder resistência. Com o tempo, nosso corpo vai perder, além da resistência, a imunidade. Então, a gente vai passar mal, certo? Quero lembrar também, pessoal, que no próximo sábado agora, às 4 horas da tarde, 16 horas, eu irei fazer uma live no Instagram.
E a gente irá abordar um assunto muito interessante sobre aqueles jovens a qual mataram com crueldade o cachorro, um animalzinho na praia lá em Santa Catarina, Orelha. Para você ver, tu estava olhando a matéria, eu fiquei escandalizado. A que ponto chega a mente do ser humano? E é jovens, tá? Não são pessoas adultas, não. É jovens, pré-adolescente. A matéria você vai ver no próximo sábado. Teremos enquetes, teremos perguntas, porque não podemos, a impunidade não pode estar à tona com tanta frequência. Para você ver, um assassinato de uma pessoa, existe impunidade também para uma pessoa, mas não pode. As leis têm que ser cumpridas. Mas isso eu vou estar falando mais no próximo sábado, então quero convidar você. Você que está chegando agora aí, tá? Já deixa seu like, já compartilha essa live com seus amigos, já manda, já curte. Ou seja, já faz o que tem que ser feito. Porque no próximo sábado, às 4 horas da tarde, nós estaremos aqui fazendo essa live especial. Eu vou estar fazendo de madrugada, tá? A live vai ter uma de madrugada, às 4h50. Você vai vir, você vai entrar, vai participar. Mas também teremos essa live especial. Essa live voltada para a proteção dos animais. Que precisa, né? Os animaizinhos, tadinho, são irracionais. Eles não são igual aos seres humanos, que pensam, que determina, que escolhe o que vai comer. Eles comem por necessidade, por instinto. Os animaizinhos comem por... Oi, Singler, bom dia com alegria. Eles comem por instinto, bebem água por instinto. Então eles fazem por instinto, é a natureza dele. Só que nós seres humanos, né, pensamos o que nós queremos, abrimos a nossa boca, pedimos o que nós queremos e há uma comunicação entre a gente. O animal a gente não comunica com ele, a gente comunica e o bichinho é tão dócil que você pode acabar de lá bater com ele, brigar com ele, logo ele já vem abandonando o rabo pra você, sentindo, eu tô aqui. É um bichinho que esquece, não guarda rancor. Até os mães tem aqueles cachorro brabo, né? É a forma de educação e de criação, mas isso vamos deixar mais pra sábado, tá certo? Hoje nós iremos falar algo muito importante para concluir. Ainda nós não iremos concluir hoje, nós iremos terminar de concluir amanhã. Mas hoje nós estamos em João 6,52. Para dar continuidade sobre o que está escrito. Eu falei para vocês que nós estamos nesses primeiros 40 dias, primeiros dias de transmissão do Conexão Prosperar Sem Errar, com esse tema, o está escrito, os primeiros 40 dias da bênção. Então, para que a gente possa ter uma estrutura, ter a base. E essa base é uma base espiritual. Não é uma base voltada somente para um livro qualquer. Não. É a base através da palavra de Deus. Então você que está nos acompanhando desde o dia 1º de janeiro de 2026, entendeu, tem entendido o quão é importante ter uma base espiritual na vida, na mente, no emocional, na família, no trabalho, com o social. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente não ter essa socialização, oi Elizabeth, bom dia com alegria. Se nós não tiver essa conexão com as pessoas, a gente vai sofrer. Se a gente não moldar o nosso gênio, que às vezes a gente tem um gênio muito forte, né, muito ruim, julgamos mais as pessoas do que ajudamos elas. E eu sempre falo, quer vencer na vida, dê a sua vida pelos outros.
Mas eu tenho que dar minha vida. Não é você se matar, pessoal. É você doar o seu tempo para ouvir a pessoa. É doar o seu tempo para falar um bom dia, uma boa tarde, para falar, para dar um abraço nessa pessoa, para pedir perdão. Então isso tudo influencia na sua vida para ser bem-sucedido. O contexto da gente é pegar isso aqui e se esforçar para praticar. Não é fácil, mas todos os dias, se fizermos conforme estamos fazendo, pode ter certeza, iremos conseguir. E é normal o sono, tá, pessoal? É normal o sono. Vamos ver aqui se eu consigo trazer pessoa. Olha, tem mais gente, pessoa aqui. O G. Bom dia, com alegria. Seja bem-vindo. JDine06. E o Ian não veio hoje, né? O Ian, se você é de outro país, não é brasileiro, quando for escrever alguma coisa, já coloca no tradutor. Coloca no tradutor, tá? Para que eu possa compreender sua mensagem. Mas enfim, vamos na parte que interessa. Que a parte que interessa é a leitura. E essa leitura que vai trazer pra gente um bom êxito na vida, que vai trazer pra gente mudança, transformação. Então, para que a gente possa aprender, para que a gente possa a mudar, a buscar um refúgio, nós precisamos de um auxílio espiritual. É engraçado, né? Eu tava olhando esses dias para trás, uma pessoa me questionou: pô, cara, quem é que levanta de madrugada lá para ver sua live? Eu falo: ó, por enquanto não tem ninguém. Algumas pessoas passam rápido e saem, não fica não. Algumas pessoas passam rápido e saem, elas não ficam. E nem por isso eu tô triste. Ô Fator, bom dia com alegria, meu irmão. Seja bem-vindo. Prosperar sem errar a opção de vida. Então, vamos lá na parte que interessa, que é João 6, capítulo 6, versículo 52. Vamos lá. Vamos dar continuidade, né? Que o Senhor Jesus está falando que Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, que nós precisamos de ter essa vida dentro da gente. Essa vida que nós temos terrena é uma vida passageira, uma vida que vai passar se a gente fechar o olho, nosso coração parar de bater, morrermos para esse mundo, carnalmente, fisicamente, a carne vai apodrecer, a roupa vai apodrecer, vai ficar só os ossos, e olha lá que com o tempo os ossos também apodrecem. Então, seja, qual o significado é a vida? Para que eu estou vivo e você está vivo? Por que nós nascemos? Por que é um ser tão grandioso que você fala, Telvis, permite que a gente nasce, que a gente cresce, multiplique e morre no final? Por quê? Por que existe esse sentido da morte? Para que existe a morte? Bom, a morte existe para a manifestação da vida eterna. Porque aqui, vou ler um versículo o que a gente leu essa semana, para você entender. Jesus estava falando: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, e a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, o Senhor Jesus falou: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer deste corpo, dessa carne, deste pão que sou eu, vive para sempre. Nossa, então vou virar canibal. Aquela época o povo era canibal, Telvis? Não. É uma simbologia, pessoal. Ele estava simbolizando para as pessoas entenderem o que quer dizer isso aqui. Então, ou seja, comer a carne, comer o pão que desce do céu, ou seja, a palavra. Quando nós alimentamos algo, o nosso corpo agradece, porque ele tem as vitaminas.
Não é verdade? A gente come algo, uma substância, né? Que dá sustância no corpo, que dá disposição, que melhora a imunidade do corpo, que melhora o funcionamento cardíaco, vascular, que melhora os nervos do corpo. Então, ou seja, tudo que nós comemos faz sentido para o nosso corpo. Porque o nosso corpo precisa de alimento, um alimento físico. Mas esse pão aqui que ele fala, e esse comer da carne dele, é um alimento espiritual. É um corpo espiritual. Então, se é espírito, você não tem como comer palavras e saciar. Você pegar um papel e escrever, ó, picanha. Você escrever aí, frango assado, churrasco, pão, vitamina I, comer, você não vai ingerir vitamina. Você está ingerindo um papel escrito vitamina. Você está comendo um papel escrito churrasco. Então não vai te trazer alimento nenhum. Mas esse alimento aqui é um alimento espiritual. O que é comer a palavra de Deus? É você ler a palavra de Deus, procurar identificar ela na sua vida, procurar, que não é fácil, tá? Praticá-la, ela. Confiar nela. A isso você está alimentando do céu. Está alimentando do Espírito. E que fala, ó, eu sou o pão vivo. Desculpa, pessoal. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, ou seja, aqui ele fala, ó, eu sou o pão da vida, quem comer do meu corpo vai viver para sempre. E a minha carne eu vou dar pelo mundo. Agora faz sentido para você a crucificação do Senhor Jesus? Ou não? Aqui fica mostrado que eu vou morrer pelo mundo. Eu vou morrer para que você não venha estar doente mais. Eu vou morrer para que você não venha ter problemas no casamento, na família, um problema espiritual, emocional, mental. Eu estou morrendo para isso. Eu estou morrendo para que você não venha ter nem um pouco de culpa. Você está entendendo e compreendendo o que Jesus está falando aqui? Ah, Deus, mas minha vida financeira? A sua vida financeira é você que faz ela crescer. Deus te dá oportunidade. Ele cria uma situação e você que toma a decisão, você que posiciona. Eu estou falando aqui de algo espiritual, pessoal. Algo espiritual, algo mais a fundo do que a vida financeira. Cara, é muito real isso aqui. Você tem coragem? Eu te pergunto, você tem coragem de morrer por uma pessoa? Você, mãe, tem coragem de morrer pelo seu filho? Que pergunta besta é essa teológica? Eu tenho coragem de morrer pelo meu filho? Tem mesmo? Você, pai, tem coragem de morrer pelo seu filho? Marido morrer pela esposa? Esposa morrer pelo marido? Você tem coragem? Fala pra mim. Deixe nos comentários. Eu duvido que você tem coragem. Viver é tão bom. A não ser que você tenha um problema muito sério mental, ou você tem um problema emocional muito forte, que é uma depressão. Aí eu te dou um desconto. Mas é o tratamento. Você precisa desse tratamento espiritual. Você precisa se curar. Porque ele diz aqui, ó, que se ele morreu pelo mundo, é para que você não venha ter depressão mais. Para que eu não venha ter essa depressão. Se você acredita e crê que Jesus deu a própria vida, morreu pelo mundo, é para que você não venha ser ansioso, nem eu. É para que possamos viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. Sem preocupar com amanhã. Ah, mas os meus dias são iguais. Já começa errado. Seus dias não são iguais. Cada dia é diferente. O sol nasce diferente.
o ambiente fica diferente. A energia pode ser até igual, mas as coisas podem ser até iguais, mas a energia é diferente. Porque essa caneta, amanhã ela vai ser da mesma cor, é uma coisa. Mas a energia a qual eu vou escrever que eu tenho vai ser diferente. Então, você pode ser uma pessoa igual a qualquer outra, mas o que vai mudar a sua história, o que vai mudar a minha história, é a energia, é o que está dentro da gente, é a nossa fé, é a sua fé. Se você crê que o Senhor Jesus, Ele veio para te salvar, Ele carregou sobre si as dores, as enfermidades, a seu favor, não tenha pressa e não fique ansioso, meu amigo e minha amiga. Sua hora vai chegar, calma, existe um processo. Às vezes você está passando por esse processo, a qual Deus permite, para que você venha mudar mais um pouquinho dentro de si. Não tem jeito de eu pegar uma criança de 5 anos e pôr um saco de cimento de 50 quilos. Ele não vai dar conta de carregar. Vou matar essa criança. E é a mesma coisa Deus com a gente. Antes de te dar aquilo, é um processo. Você vai se preparando. É igual aqui, eu estou me preparando para alguma coisa, não sei o que. Eu falei desde o ano passado que eu iria fazer essas lives a partir das 4h50 da manhã até as 5h50. Qual que é a intenção? Disciplina, vitória, nova mentalidade. Qual o propósito? Esse. Para quê? Não sei. É esse o propósito. Vai me ajudar? Sim. O propósito é para me ajudar. Mas o propósito é para ajudar aqueles que querem. E se você não quer, você não está aqui. Você nem na live entra. Você só passa rápido. Mas se você tiver interesse, você vai assistir essa live e vai voltar lá desde 1º de janeiro e começar a assistir uma por uma. Porque você vai assistir 28 lives. São 28 horas, praticamente mais de 28 horas, porque tem live de 1h15, 1h05. Então, ou seja, pode se considerar, e se você quiser estar a par do que está acontecendo nessas lives, se você tiver essa coragem, se você tiver essa atitude e procurar e assistir todas as lives, você vai ter aí praticamente mais de 24 horas para assistir. Você tem que ter esse tempo, que por sinal é muita informação. Então eu sugiro que você assista 1 ou 2 lives gravadas para você entender onde eu quero chegar, para você ter um conhecimento mais amplo. Porque muita informação vai dar um tilt na sua cabeça e você vai dar conta, você não vai memorizar. Então é tudo com equilíbrio. E vamos lá. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós pode dar este a sua carne comer? Olha só a ignorância. Alguns já perguntaram aqui: como que eu vou comer? Então eu tenho que comer outra pessoa. Como é que eu posso comer outra pessoa para ter vida eterna? Vou virar canibal? Olha a ignorância dos judeus aqui, que eram estudiosos. Alguns estudiosos da época estudavam a palavra de Deus, estudava Deus, estudava os mandamentos de Moisés. E Jesus, pois, com a calmaria de sempre, com a direção de sempre, com a tranquilidade de sempre, que era o próprio Deus, tranquilo. Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes do teu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Agora lascou, Teus. Jesus está falando aí que eu tenho que comer da carne dele e beber do sangue dele. Eu virei canibal, virei bruxo. Para quem não tem conhecimento, acha isso, ó, vou virar canibal e além de comer a pessoa, vou ter que partir e comer ela frita, assada e beber do sangue dela. Mas a ignorância dos judeus daquela época era esse mesmo pensamento que algumas outras pessoas têm. Mas aqui explica melhor. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive
e me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desce do céu. Não como os vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Olha só então um pouco da explicação dele sobre comer do corpo e beber do sangue. Aqui ele está falando a respeito de algumas pessoas conhecem, né? Outros não. Chamamos de Santa Ceia, ceiar com o Senhor Jesus, a última ceia. Muitas casas tem uma foto, né? De um ambiente. E lá no meio está Jesus, e de um lado tem 6 discípulos, do outro tem mais 6 discípulos. E tem uma mesa farta de coisas. Então, muitas casas já vi, tem esse desenho, é uma obra de arte, uma pintura, ou feita à mão, ou no barro. Então ele representa a Santa Ceia. Então ele está falando sobre isso aqui. Então ele pegou um pedaço de pão, levantou para o céu, consagrou e abençoou e falou, ó, este é meu corpo. Então, ou seja, o corpo de Cristo é representado pelo pão. Pelo pão. E o pão é o quê? Trigo. E o que você faz o pão? Trigo, ovos, água, né? Ou às vezes leite, um salzinho, um fermento. Ou assim, um fermento. E o suco de uva? É da uva. Ali está o vinho. O vinho é extraído da uva. Então, ele é espremido. Então, olha só, olha para você ver agora aonde ele quis chegar. E vamos entender como é grandioso. O pão, para ser feito, você vai colocando os ingredientes ali. Depois que você colocar os ingredientes ali, você vai amassando aquela massa, vai sovando aquela massa, vai bater naquela massa, até todos os elementos fazer a junção. Então percebe, olha a espiritualidade da coisa. O que aconteceu com o Senhor Jesus? Ele foi traído. E do jardim de Getsemane até o momento da crucificação, o que mais aconteceu com ele foi apanhar. O que mais aconteceu com ele foi apanhar. Foi bater nele. Foi chicotear, açoitar, cuspir, levar tapa pesada, carregar a cruz. Ou seja, quanto mais ele aproximava da morte, mais ele apanhava. Então, mais ele sentia a dor naquele corpo, no corpo dele. Ele sabia que aquele corpo físico era só um objeto, de instrumento, que ele ia deixar aquele corpo. E o que quando você faz um pão? Quando mais você bate na massa, mais sova a massa, mais o pão fica gostoso, fica saboroso. Mais o pão fica fofo, não fica empantumado, né? Fica um pão de uma massa uma massa, não é solúvel, uma massa macia. Você está compreendendo o que Jesus colocou ali? Ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Então, a coisa de Deus, a gente não pode bater. A gente não pode nem tocar praticamente, porque tem que ter temor. Mas o homem bateu. Nós, eu, você, não foi propriamente nós. Mas os homens do passado fizeram isso com Jesus. Bateram nele. Bateram. Esbofetearam ele. E você também fez isso, eu também fiz isso. Telvis, mas eu só tenho 40 anos, 30 anos, 20 anos, 50. E Jesus tem 2000 e tralá anos que morreu. Pois bem, nós batemos em Jesus, espiritualmente falando, quando nós mentimos. Sabia? Quando nós negamos a fé, que Ele é o Salvador. Nós estamos batendo nele. Infelizmente. Quando nós homens, você homem, mesmo casado, e você passa na rua, olha para uma mulher e deseja, você está batendo em Jesus.
Você está traindo, melhor dizendo, a sua esposa. No pensamento, você está traindo Jesus. Faz sentido para você o que eu estou te falando? Esse é o propósito. Disciplina. Eu estava lendo esse dia para trás, a qual ele falou dos mandamentos. Os 2 mandamentos, os maiores 2 mandamentos que tem, para resumir os 10. Que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu casado, ou você mulher casada, olhou para um homem, ou olhou para uma mulher que desejou, você traiu, você está batendo em Jesus. Propriamente você não está pegando um chicote, você não está pegando uma vara, você não está batendo nele com sua mão, mas espiritualmente, com as suas atitudes, com essas atitudes erradas, nós batemos nele. Sabia disso? É fácil você entender isso? É fácil. Vamos compreender melhor. Mamãe dizia o ditado: não faça com as pessoas o que você não quer que faça com você. Então você entendeu agora? Se eu não quero ser trapaceado, então eu não posso trapacear com ninguém. Se eu não quero receber notícias mentirosas, então eu não quero. Eu não posso mentir para as pessoas. Eu tenho que viver o que falo e não falar o que eu não vivo. Então, quando nós fazemos essas vontades carnais, tirando as vontades cegas, que é o orgulho, a ignorância, a arrogância, somos ignorantes com as pessoas, nós somos ignorantes com os filhos e com a esposa ou com o marido. Olha para você ver a gravidade da coisa. Tem gente que trata a esposa como lixo, trata os filhos como lixo. Tem homem que trata desse jeito da sua esposa. Poxa, o cara, quando era novo, falava eu te amo, eu te quero e tarará, eu vou casar com você. E depois, certamente, o casamento, o cara começa a tratar a esposa igual mulher da vida, igual cachorro. Aí, a mulher pede separação, porque não aguenta mais aquela vida, a pessoa fica louca e quer até matar ela. Não vou te largar não, isso não vai ficar, se não é mim, não vai ser mais ninguém. Aí a mulher procura até atrair o marido. Ou o marido chega, ou vice-versa, às vezes é a mulher. A mulher, quando namorava, era uma coisa, depois que casou, mostrou as garras, acabou. Não deixa nem o cara visitar a mãe, nem o irmão. Entende? E esse aqui, que a gente vê, esse pão da vida que o Senhor Jesus falando que é Ele, é a palavra. A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Essa é o alimento. A palavra é o verdadeiro alimento. Então, aquele que comer, não é degustar não, tá? Degustar se experimenta e não compra. Se degustar você só experimenta a comida, mas você não leva. É comer, se alimentar, saciar a fome, que é a palavra. Certamente você viverá e não morrerá. Mas aqui também fala sobre o sangue. E o sangue é representado pelo vinho. E o vinho vem da uva. Mas para que a uva saia o suco, que extrai o suco da uva, temos que ter muitas quantidades, mas muita quantidade de uva. E ela é prensada. Né? Você pega a uva, bater no liquidificador e não. A uva ela é prensada. Ela é pisada. Gente, olha só. Jesus estava se colocando como se fosse a pior criatura do mundo.
Primeiro, o pão, que a massa tem que se apanhar para ficar boa. E agora a uva, que tem que ser pisada. E quando mais pisada, mais extraída, mais pura, mais sabor, o suco, o vinho se torna. Tem gente que pega o suco de uva e já tira para tomar. E tem gente que pega o suco de uva e fermenta para fazer o vinho, para ter um teor alcoólico. Então, Jesus estava aqui mostrando, olha pessoal, presta atenção, eu sou o pão da vida. Aquele que comeu o pão, que comeu o que eu der, que sou eu, a palavra, não vai morrer. Vai ter vida eterna. Aliás, não vai morrer. Não vai ter mais fome. Não vai precisar de comer coisa desse mundo. Em outras palavras, você não precisa alimentar muita coisa desse mundo, não. Deixa as coisas vir na sua mão esporadicamente. Não precisa ficar, olha, eu quero porque eu quero e eu vou fazer. Não precisa ficar assim, não. Tudo vai vir na sua mão no momento certo. Ó, e o meu sangue, quem beber do meu sangue, terá vida eterna. Pode morrer, mas vai ter a vida eterna. Olha só. Tá entendendo? Até eu, nasce em mim uma compreensão. Se o suco da uva é extraído com pressão, é sinal que a gente tem que passar pela pressão para beber o suco da uva, para que venhamos ter vida eterna. E qual que é a pressão? É vencer as vontades da carne. É vencer as minhas vontades. É vencer a minha ignorância, vencer a minha arrogância, vencer o meu achismo, vencer o que eu acho, deixo de achar, vencer a inteligência humana, vencer a arrogância, o orgulho. Vencer. Essas são as pressões. Porque é muito difícil. Você chega numa pessoa e fala que ela está errada e ela aceitar. Meu Deus. Principalmente os idosos, né? Não tenho nada contra os idosos, mas alguns idosos, eles são flexíveis e compreendem. Mas tem uns idosos, meu pai do céu, se vocês falar que pedra é pau, você tem que falar que pedra é pau. Que se você falar que pedra é pedra e pau é pau, meu Deus, ele cria a terceira guerra mundial na sua vida. Ele fica chateado, até depressão, ele fica triste, até morre. Entende? Então é esse tipo de pessoa, esse tipo de sentimento que está mais alto dentro dela, que tem que morrer. Quando você deixa o seu emocional falar mais alto, a sua vida não vai para frente, meu amigo e minha amiga. Aparentemente vai naquele momento. Às vezes uma negociação, já aconteceu comigo, já falei aqui. Eu tirei alguns momentos para me fazer negócios e eu agi com sentimento e eu perdi. Perdi sim, quase perdi casamento. Quase perdi tudo por agir pela emoção. Mas eu reconheci a tempo que eu estava errado. Não sou melhor que você, eu apanhei. Eu apanhei. Ah, como eu apanhei. Meu Deus, como eu apanhei. Como eu sofri. E foi da noite pro dia? Foi dias? Foi meses, Telvis? Não. Foram anos para me aprender. Porque existe um processo para me mortificar a minha vontade. Até hoje eu faço isso. Existe um processo. E eu estou em fase de processo ainda. De mortificar as minhas vontades. E quando vai acabar esse processo? Quando eu fechar os olhos para esse mundo, morrer, acabar, ficar sem vida. Porque enquanto eu estiver vivo e você estiver vivo, estamos autênticos a mortificar a nossa carne. E se nós temos esse interesse de mortificar a nossa carne, é sinal que nós queremos vencer. Se eu quero vencer, eu tenho que mortificar minha carne. Se eu quero mudar, eu tenho que mortificar minha carne.
É fácil? Não é fácil, pessoal. Jesus provou que não é fácil, é doloroso. Mesmo sendo doloroso e não ser fácil, não é impossível, porque foi possível para ele, não pode ser possível para você. Telvis, então você quer que agora eu vou morrer de cruz, eu vou ser crucificado? Não. Crucifica suas vontades. Crucifica o seu ego. Crucifica os seus ideais. Crucifica, o que eu quero dizer, crucifica o seu achismo, o seu orgulho, o seu egoísmo. Crucifica suas ideias. Crucifica aquilo que te põe para baixo, aquilo que te mantém para baixo. Crucifica a sua ignorância. Crucifica, mata a sua vontade, melhor dizendo. O que é crucificar? É matar. Mata seu orgulho. Mostra que para você, que você não é aquele que você imagina ser. Mostra para você que você achava ser alguém e não é ninguém. Mostra para você que você tem que mudar a sua história. Matando a sua vontade. Matando a sua arrogância, a sua ignorância. Mostra para você. Porque Jesus mostrou para si próprio, para a humanidade. Aquele que comer do meu corpo, que é representado pelo pão, vai comer, vai viver. Não, aliás, não vai ter fome. E aquele que viver do meu sangue não vai morrer. Vai ter a vida eterna. Então, ou seja, eu tenho que comer do pão para não ter fome. Eu tenho que beber do sangue para não morrer. Então, eu tenho que comer. Eu tenho que comer as pancadas que eu recebo para não me contaminar e ter fome disso tudo. Você tem apanhado na vida, você tem sofrido na vida por causa das suas péssimas escolhas e quer continuar sofrendo até quando? Até quando você quer? Eu não quero. Isso aqui ficou uma coisa muito forte, extraordinária, extraordinária. Isso aqui para mim hoje foi uma palavra que eu vou te falar, excepcional. E olha que amanhã tem uma palavra para finalização e muito top. Mas beba do sangue de Cristo. Viva da vida. O sangue representa aqui a vida eterna. Então, talvez eu vou ter que matar alguém. Vou ter que viver o sangue de alguém. Não. Você vai comer da palavra de Deus. E o tempo que você está lendo a palavra de Deus é o tempo da sua vida. É o sangue. Lembra quando eu falo assim, gente, muito obrigado por você estar ficando na minha live. Obrigado pela vida que você está me dando. E tarará e tarará. É isso. O tempo que você tira para assistir algo que edifica sua vida, sua mente, é o tempo que você está recebendo o alimento e é um tempo que você está gastando a sua energia, o seu sangue, a sua vida. Porque você quer ter proveito daquilo. Então entenda. A sua vida só muda com uma decisão. A sua vida só muda com decisão. A sua vida só vai mudar com uma decisão inteligente.
A sua vida só vai mudar com a decisão inteligente. Entendeu? Sua vida só vai mudar com a decisão inteligente. Só vai mudar. Então decida as coisas com inteligência. Decida as coisas com clareza. Não vai pelo que as pessoas sempre te falam. Procure a fundo aquela informação, se é aquilo mesmo, a realidade. Consulte a veracidade das coisas para saber entender. Eu me pego às vezes, o que eu estou falando para você, errado. Às vezes eu acredito no que vejo e não vou a fundo da notícia. Minha esposa fala, rapaz, você vê lá e já olha e já se contamina. Antes de você se contaminar, vai a fundo das notícias. É o que eu não falo. Eu não vejo notícia e saio espalhando, não. Primeiro eu vejo, falo, comento com ela. Não, pera aí, vamos lá ver direitinho. Aí ela, olha aqui, por causa disso. Ah, por causa disso, daquilo. Nossa, se eu falasse, eu comentasse alguma coisa, eu seria prejudicado. Então, por isso que fala. Por isso que diz, né? Tudo que sai da sua boca. O que sai da sua boca pode matar uma pessoa ou pode vivificar uma pessoa. Temos que ter cuidado. Certo? Então, tenha cuidado. Máximo de cuidado. Busque esse alimento principal em Deus, que é o pão, que é o corpo. Busca beber do sangue, que é a vida. Para você saciar a sua fome, é comer deste pão da vida. E para que você venha ter a vida eterna e saciar, é beber do sangue. E qual é o corpo? E qual é o sangue? É a palavra de Deus. Você comer da palavra de Deus e beber as informações que aqui tem. Isso vai te deixar na vida eterna. Vai garantir sua salvação. Vai garantir a minha. Tem pessoas que acreditam. Tem pessoas que não acreditam. Eu respeito. Eu respeito você. Mas no momento de aperto, a primeira coisa que você fala, meu Deus do céu, me ajuda. Socorro, meu Deus. Ah, Maria. E começa. Você, estou falando que você é ateu. Você que não acredita em Deus. Então, não é difícil. Tá? Você acreditar em Deus, não. É difícil você pegar o que está escrito e praticar 100%. Isso é difícil. A coisa mais fácil é você acreditar que existe Deus. Que Deus está aí em qualquer lugar. Mas o difícil é você ler o que Ele promete, o que tem que ser feito, o que vai fazer e praticar. Isso aí dói. Isso é muito difícil. Tá certo? Então, para a gente finalizar, eu peço que eu agradeço por você estar aqui assistindo essa live. Estar doando o seu tempo, permitindo que o seu tempo, que as palavras de Deus entrem na sua cabeça, na sua mente, na sua família, na sua casa. Você está doando a sua vida para que possamos falar da palavra de Deus. Tá certo? Feche os olhos. E hoje nós vamos mentalizar algo diferente. Cada dia uma diferença, até a forma da oração, a forma de pregar, a forma de explicação. Tudo às vezes é diferente. Por isso que eu falo, os dias não são iguais. Eu quero que você mentalize as vezes que você agiu com atitude errada. O seu posicionamento foi errado. Você não entendia, não compreendia
e você se posicionou de maneira totalmente errada. E hoje você tem passado e sofrido por essas consequências. Alguns já até acostumaram. Respira fundo, meu querido e minha querida. Vamos voltar um pouco no tempo. Se esforce para voltar naquele dia que você teve uma oportunidade e não aproveitou, que você teve a oportunidade de fazer algo, de tomar uma decisão, mas você olhou somente para você. Você olhou para os seus lucros. Você não olhou as consequências que aquilo poderia acontecer no futuro. E hoje você tem passado, sofrido com essas consequências e não encontra saída. Isso. Eu quero que você, humildemente, baixinho, não precisa gritar, mentalizando esta atitude que você fez errada, mentaliza você de frente com essa situação, seu patrão, empregado, um amigo, uma amiga, a esposa, marido, filho, pai, mãe, irmão, tio. Ou seja, alguma coisa aconteceu. Vai ser difícil você falar essas palavras. Mas pensa comigo. Às vezes essa pessoa nem está no nosso meio mais. Ela já partiu. Ela já morreu. E você queria ter uma oportunidade de falar para ela. Então fala. Peça perdão. É difícil perdoar, pessoal. Para falar não é difícil, é fácil. O difícil é vivenciar este perdão. Peça perdão para esta pessoa, peça. Talvez, mas ela não está aqui. Mas mentaliza. Mentaliza na sua cabeça. Mentaliza, coloca na sua cabeça que você está olhando para ela. Você voltou lá naquele dia, naquele momento, a qual você ficou até com raiva, ficou até sem conversar. Intriga, briga até entre irmãos. Mentaliza, olha para ele e fala assim, ó meu irmão, me perdoa. Me perdoa mesmo, irmão. Eu fui errado. Mesmo você achando, mesmo você vendo que você é certo, mas peça perdão, se coloca como ninguém. Faça igual o Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o próprio Deus. Ele se humilhou, ele deixou bater no corpo dele, se bateram, bofetearam, chicotearam, deram socos. E mesmo ele sendo Deus, o próprio Filho de Deus, ele fez isso com a intenção de salvar a humanidade. Faça isso agora. Mortifica o seu orgulho. Mortifica o seu egoísmo, o seu ego, sua ignorância. Agora vai, é difícil não. Não é difícil não. Vivenciar isso vai ser difícil. Mas só de você falar, você está dando um passo à frente. Meu querido e minha querida, meu irmão, minha irmã, você está dando um passo, você está subindo um degrau de vida ao falar, me perdoa. Peça perdão. Às vezes você tem mágoa de Deus. Por quê? Seu pai morreu, sua mãe morreu na hora que você mais precisava deles. Seu filho, sua filha, seu irmão. E você ficou com raiva de Deus por causa disso. E Deus entende, compreende que você precisa dele. Só do fato de você pedir para uma pessoa perdão, Deus entende que você errou, que você quer mudar.
E Ele está te falando, peça perdão aí. Filho, pede perdão. Me pede perdão que eu vou te dar esse perdão. Consequentemente, você vai ter a vida eterna. Você vai ter, não totalmente, mas você está você está em direção à vida eterna. A libertação. Peça perdão. Você vai encontrar essa libertação, pessoal. Você vai encontrar a verdadeira libertação, o verdadeiro poder de Deus. Peça perdão, peça. Fala, Deus, me perdoa. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu pequei, porque eu errei. Perdão, perdão, Senhor. Me dê força para vivenciar esse perdão. Peça a Deus para que Ele possa te dar força para vivenciar o perdão. O que pedir foi fácil. Vivencie esse perdão. Isso. Não tenha pressa. Deu vontade de chorar? Chore. Pode chorar. Deus enxuga suas lágrimas. Ele está aí com você. E olha, Ele nem olha o tamanho do seu erro e pecado. Ele olha para o seu interior que você quer mudar. Você não tem nem força de pedir perdão, mas Ele está te dando força para pedir. E Ele quer um posicionamento seu de vivenciar esse perdão. Então procure vivenciar. Isso. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um dia estar aqui nessa live juntamente com essas pessoas, meu Pai. E eu peço que o Senhor consagre as nossas mentes, os nossos olhos, o nosso ouvido, o nosso nariz, o nosso escutar, falar, respirar, pensar, a inteligência. Consagra o nosso corpo, o nosso coração. Consagra nosso lar, a nossa casa, nossa família. Os entes queridos sejam consagrados em nome de Jesus. Consagra, meu Deus, nosso ciclo de vizinho, nossos ambientes de trabalho, nosso ciclo de amizade. Consagra, meu Deus, a vida desse empresário, dessa empresária. Consagra o trabalho, a família. Consagra esses projetos de venda. Consagra a vida financeira dessa pessoa, a família. Consagra as nossas vidas. Obrigado por mais uma quinta-feira, mais um dia, uma oportunidade de falar contigo, de vivenciar a Tua palavra. Nós te agradecemos, entregamos nossa vida em Tuas mãos, tendo a certeza da vitória que o Senhor já abençoou nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. E é isso aí. É isso que eu quero falar para você. Tudo pode acontecer quando a gente permite que Deus mude. Ele é o pão da vida. Se a gente comer do pão, que é a palavra, a gente não vai ter fome. E se a gente beber do sangue que Ele dá, a gente terá a vida eterna. Procure ser assim. Não vai ser fácil. Mas um pouquinho de esforço seu já é o suficiente para chamar a atenção dEle. E Ele ter olhos para você. Tá certo? Lembrando, pessoal, próximo sábado, às 16 horas, 4 horas da tarde, nós teremos outra live. Uma live falando sobre os animais, os maltratos dos animais. Qual medida protetiva que nós... O que a lei dá atenção para os animais em termos de que judia dos animais, né? Que tem torturado os animais por aí. Tá certo? E amanhã estaremos aqui novamente no Propósito DVN, aqui no Conexão Prosperar Sem Errar. Eu agradeço a vocês todos, que vocês sejam abençoados, tá certo? E prosperar sem errar é uma opção de vida. Até amanhã, às 4h50 da manhã novamente. Não sei se vou fazer, porque eu vou fazer um exame, mas tomara que dê certo, tá certo? Tchau, tchau, pessoal, e até amanhã.